A marca do cristão é a gratidão. Nós deveríamos ser conhecidos, reconhecidos por causa da gratidão. Mas nem sempre é fácil expressar ou externar a gratidão. E a história de hoje vai tratar exatamente sobre um momento onde a gratidão fez a diferença na vida de uma pessoa. A história foi transformada por causa de um coração grato. E deste coração grato, há algumas importantes lições para tirarmos para a nossa vida. Eu quero lhes convidar a abrir a Bíblia em Lucas no capítulo 17. E hoje à noite vamos tratar de uma cura que Jesus fez. A cura de 10 leprosos. E desta cura, há um desfecho na vida de um dos 10 leprosos, um pouco diferente do que os outros 9 tiveram. E obviamente eu já antecipei, a diferença foi a gratidão. Diz a história assim: de caminho para Jerusalém, Jesus passava pelo meio de Samaria e da Galileia. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos que ficaram de longe e gritaram: Jesus, mestre, tenha compaixão de nós. Ao vê-los, Jesus disse: vão e apresentem-se aos sacerdotes. Aconteceu que, indo eles, foram purificados. Um dos 10, vendo que estava curado, voltou, dando glória a Deus em alta voz, e prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe. E este era samaritano. Então Jesus perguntou: não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não se achou quem voltasse para dar glórias a Deus, a não ser este estrangeiro? Ele disse: levante-se e vá. A sua fé salvou você. Esta história é uma história rica de significados e aplicações. Vamos passo a passo nela, porque eu enxergo alguns pontos tirados deste contexto que são fundamentais para a minha vida espiritual e para a sua vida espiritual. Para chegarmos na gratidão, há alguns sentimentos que precisam ocupar o nosso coração e assim a nossa vida será transformada, como foi deste leproso que voltou para agradecer. Lepra, na época de Jesus, significava exclusão, significava abandono. Quando uma pessoa recebia o diagnóstico de lepra, ela era impedida de voltar para sua casa. O leproso não convivia mais com pessoas sãs. Na hora que o sacerdote, que era o responsável pelo diagnóstico, olhava a mancha na pele de uma pessoa e dizia lepra, naquele momento, aquele indivíduo deveria sair da cidade e viver agora longe do convívio da sua família, das pessoas que ele amava ou do seu trabalho. Ora, imagine só, lepra era uma doença que representava morte, uma morte complexa, porque o sangue não irriga as extremidades do corpo, que por não serem irrigadas, elas vão apodrecendo, se perde a sensibilidade, não se tem dor. Um leproso perde os dedos, perde a orelha, perde o nariz, ele perde os dedos dos pés, ele vai perdendo partes do corpo, além das feridas que aparecem espalhadas por vários lugares. Além disso tudo, ele tinha que sofrer a lepra longe de quem amava. Era uma doença assustadora. Era o pior pesadelo de uma pessoa nos dias de Jesus. Como não podia mais ficar na cidade, o leproso também não podia trabalhar. E se o leproso não trabalhava, eles viviam das migalhas, viviam das esmolas, viviam daquilo que os viajantes deixavam pelo meio do caminho, porque nem próximo das pessoas eles podiam chegar. Tanto que eles sabiam da condição deles. Quando Jesus passa, a Bíblia diz que eles gritam de longe: Jesus, maestro, mestre, tem misericórdia de nós. Jesus, olha para nós aqui.
E aí, estes homens mostram para mim um começo de uma história muito positivo. Porque, a despeito da lepra, a despeito da doença que os excluía e os colocou para fora da vida da sociedade, eles enxergaram em Jesus possibilidade. E esta é a primeira lição que eu quero tirar dessa história para a minha vida e para a sua vida. Somente um coração será grato no final da história se ele entender que em Jesus sempre existe possibilidade. A doença era a impossibilidade. A lepra, o diagnóstico, significava perdição. Mas estes homens, mesmo na situação que eles estavam, longe de tudo e de todos, enxergaram que em Jesus era possível reverter o quadro. Por isso, eles chamaram a atenção de Jesus. Pense comigo, a Bíblia não fala, agora é conjectura humana. Se Jesus tivesse passado e os leprosos ficassem calados, eles seriam curados? Provavelmente não. Jesus apenas passaria e a lepra continuaria. Mas a cura veio porque eles enxergaram que em Jesus era possível reverter a situação. Foram um exemplo de fé. Viram que Jesus sempre tem uma saída para o problema, seja ele qual for. Eu já encontrei muitas pessoas que, tomadas por dificuldades ou por temporais e tempestades na sua vida, não enxergavam saída para mais nada. Pessoas que desistiram da vida, que desistiram da fé, que desistiram da esperança por causa dos problemas. Uma parte da sua vida pode ter problema, mas o problema nunca deve tomar o todo. E isso ficou bem claro para os leprosos. Eles estavam doentes, mas a doença não tomou a vida como um todo, porque eles enxergaram em Jesus possibilidades. O que eu quero dizer com isso é que você pode perder o emprego, mas a sua vida não acaba quando você perde o emprego. A sua vida continua, foi o emprego que foi. Quando acontece o divórcio, a sua vida não acaba com o divórcio. Foi uma parte da sua vida que acabou, mas a sua vida continua. Quando enfrentamos dificuldades, quando passamos por momentos de perdas, tudo isso é pontual, mas a sua vida continua. Se você não entende que em Jesus há possibilidades, a tendência do ser humano é não buscar Jesus, não procurar. Eu vou falar o quê? Poderiam esses 10 homens, tomados pela lepra, começar a dizer assim: olha a nossa situação, olha onde estamos, olha onde vivemos, olha onde chegamos. Deus nos abandonou. Somos leprosos. Não podemos nos aproximar das pessoas. Somos a escória do mundo. Então, Jesus pode passar e eles nada falarem. Passa Jesus. E a gente fica aqui curtindo a lepra. Ficamos aqui sofrendo as consequências da lepra. Mas não foi o que aconteceu. Por isso eles gritam: Jesus, Jesus! Nós sabemos que você pode resolver o nosso problema. A lepra é grande, a lepra é assustadora, a lepra nos dominou, mas o Senhor é maior do que a lepra. O Senhor é maior do que o meu problema, o Senhor é maior que a minha dificuldade, e o Senhor, que é maior do que tudo e todos, sempre tem uma saída ou uma solução para os nossos problemas. Só que eu preciso ir a Ele, porque se eu não for, Jesus Cristo passa e o problema fica.
Quando eu vou, quando eu recorro, quando eu busco, é porque eu entendo que em Jesus sempre existirá uma nova chance, uma nova história que pode ser escrita. Segunda lição que eu tiro dessa história: além desses leprosos enxergarem em Jesus possibilidade, eles tinham lepra, mas a lepra não tinha eles. Dá para entender? Uma coisa é ter a doença, e outra coisa é a doença ter você. E nesse sentido, é muito diferente. Ter câncer não é a mesma coisa que o câncer ter você. Como pastor, eu já tive que visitar muitas pessoas. E algumas das visitas foram tensas, visitas complicadas. Gente que estava no leito de morte. Gente desenganada pela medicina nos momentos finais. E eu entro naquele local para visitar com a minha Bíblia nas mãos. E o meu papel ali é levar esperança. O meu papel ali é compartilhar uma mensagem de fé. E no final, quem sai esperançado sou eu. E no final, quem sai impactado pela fé era aquele que foi levar a esperança na fé. Sabe por quê? Porque aquela pessoa, acamada como está, ela tem uma doença, mas a doença não tem ela. Quando a doença toma quem você é, o resultado é amargura, o resultado é revolta, o resultado é acusações contra Deus. Se a lepra tivesse tomado a vida daqueles leprosos, eles jamais teriam procurado em Jesus saída. Mas como a lepra estava no corpo, mas não estava no coração, como a lepra estava na carne, mas não estava no espírito, eles viram em Jesus possibilidades e não deixaram que a lepra tomasse conta de tudo. Na minha família, nós vivemos, há alguns anos atrás, uma história que foi muito pesada para todos. O meu sogro foi pastor da igreja adventista por quase 30 anos. Mas ele morreu quando tinha 51 anos. E a morte se deu por causa de um câncer avassalador. Ele não sentia nada, não tinha nada. Até que um dia ele chegou no trabalho e as pessoas que encontravam com ele falavam assim: pastor, o seu olho está com uma cor diferente. A sua pele está pálida. E ele falava: não é nada, está tudo bem, não tem nada. Durante todo aquele dia, as pessoas que encontravam com ele diziam: está diferente, pastor, sua cor. E ele dizia: não é nada, não é nada, não é nada, não é nada. Naquele dia à noite, ele apresentava um programa na TV Novo Tempo chamado Anjos da Esperança. Ele foi o criador do programa Anjos da Esperança e o primeiro apresentador. Ele estava no ar, ao vivo, na TV Novo Tempo, quando de repente ele olhou para a palma, para as costas da palma da mão. E ele olhou e ele tomou um susto. Eu tenho esse momento guardado num arquivo. Ele se assustou porque naquela hora ele enxergou que a pele dele estava pálida. Na sexta-feira pela manhã, ele foi para o Hospital Adventista de São Paulo. Entrou pela emergência, os médicos ficaram preocupados com a coloração mudada e resolveram fazer uma série de exames. Mas os exames não terminaram na sexta-feira e os médicos disseram para ele: pastor, é melhor o senhor ficar aqui, não volta para casa não. Passa o final de semana aqui no hospital, nós vamos cuidar de você, nós vamos colocá-lo no soro e já está com alguma medicação para no domingo de manhã voltarmos a fazer os exames, para continuar, para entender o que está acontecendo. E ele
ficou internado naquele final de semana. No domingo, então, mais exames foram feitos. Era final da tarde, eu estava numa cidade chamada Itaquaquecetuba, que fica na Grande São Paulo, perto do aeroporto de Guarulhos, ali um pouco para frente. Eu estava me preparando para entrar no tanque de batismo para fazer alguns batismos. E o meu celular tocou, era a minha sogra que estava chamando, eu vi o nome dela. Geralmente eu não atendo o telefone nessas horas, mas como era ela que estava ligando e eu sabia da questão do hospital, resolvi atender. E o que ela me falou me preocupou ainda mais. Estávamos todos tensos, né, esperando um resultado, o que estava acontecendo com ele. E ela falou assim: Rafael, onde é que você está? Eu falei: eu estou aqui na igreja para fazer o batismo. E ela me perguntou: quanto tempo você demora para chegar aqui? E eu falei assim: 1 hora. Eu tenho que terminar os batismos e daqui aí vai dar uns 40 minutos. Eu vou tentar fazer rapidinho aqui e vou para aí. Por quê? Ela falou assim: porque os médicos querem conversar comigo, mas pediram para eu não estar sozinha. Aí eu já entendi que a situação era complicada. Terminei os batismos, entrei no carro e fui para o hospital. Quando eu cheguei no piso do Hospital Adventista, lá em São Paulo, eu saí do elevador, estavam 2 médicos e o capelão, esperando para entrar no quarto. E quando eu vi o capelão, pensei: o que o capelão está fazendo aqui, né? Se até capelão veio no domingo à noite para dar notícia de enfermidade, é porque é coisa boa, não é? Coisa pequena também não será. Cumprimentei os 3, entrei no quarto, os 2 médicos entraram, o capelão ficou do lado de fora. E então veio a notícia: meu sogro tinha um câncer no intestino e 7 metástases no fígado. A palidez era por causa das metástases no fígado. Os médicos então descreveram os passos que seriam dados a partir de então, o tratamento que seria feito. Mas nós sabíamos que a situação era muito grave. Os médicos saíram, o capelão entrou para orar e eu fui lá fora conversar com os 2. Eles deixaram bem claro que o que fosse possível seria feito, mas que o quadro clinicamente era impossível. Já não tinha mais o que fazer. Mas Deus é um Deus de milagres, Deus pode fazer qualquer coisa. E foi assim que meu sogro começou o seu tratamento. Mas 83 dias depois ele faleceu. Durante o seu processo de enfermidade, não teve nenhum dia que ele melhorou. Ele piorou todos os dias. Todos os dias. A certeza que tínhamos é que amanhã ele vai estar pior do que hoje. Era sempre isso. Hoje está pior do que ontem. Sempre alguma coisa a mais. Os medicamentos não faziam nem cócega no câncer. Luta perdida. 83 dias depois ele faleceu. Mas o que me chama a atenção nessa história é que durante todo esse processo, ele foi consciente. Ele sabia exatamente o que estava acontecendo. Ele entendia que os dias dele estavam terminando e que ele não ia conseguir sair dessa situação. A minha filha e o Mateus, que estão ali, tinham 3 meses. Então, 2 primos, 2 netos, que ele nem aproveitou, não deu nem tempo. E o que me chama a atenção disso tudo que eu estou lhe contando é que eu guardo no meu coração isso. Nesse processo de piora contínua, em momento algum, eu ouvi o Milton dizer: por que, Deus? Por que comigo? Eu tenho um problema com essa frase, por que comigo? Sabe o que ela está dizendo? Se for com o outro, não tem problema. Mas ele não falou por que comigo. E na verdade, quando a gente o visitava, ele repetia várias vezes, dizia assim: não vejam isso como uma derrota. Deus sabe o que é melhor. Não vejam isso como uma derrota.
Se Deus está permitindo tudo isso, Ele tem um propósito. Eu não sei qual, mas Ele tem um propósito nisso tudo. E foi assim que Ele morreu. Em momento algum, Ele se levantou ou se voltou contra Deus. E sabe o que ficou para mim? O câncer tinha tomado o corpo dele, mas o câncer não tinha tomado ele. O câncer estava no corpo, mas não estava no coração. Quando a doença chega no coração, já não tem mais esperança para ninguém. Quando a doença toma conta da vida, já não tem mais saída. Os leprosos, eles mostram este aspecto importante. A lepra estava no corpo, mas não estava dentro. Não estava na essência de quem eles eram. Tem que deixar que a dor seja apenas dor, mas que ela não tome conta de quem você é. Não seja desconstruído pela dor. Isso fica evidente porque a cura desses leprosos, ela foi uma junção de fé e obediência. E por quê? A cura é resultado de fé e obediência. Vejam comigo. Quem dava o diagnóstico de lepra eram sacerdotes. Não tinha médico. Nós estamos falando de um mundo completamente diferente. Então, cabia a um sacerdote diagnosticar alguém com lepra. E cabia também a um sacerdote diagnosticar uma pessoa de cura. Porque, vamos lá, digamos que aparecesse uma mancha na pele. Essa pessoa fosse ao sacerdote e deveria mostrar ao sacerdote, o sacerdote olhava e falava assim, lepra. Essa pessoa então tinha que sair dali e ir para fora da cidade. Mas digamos que não era lepra, era uma micose, era apenas uma mancha que nasceu. Dias depois, do lado de fora, essa mancha desaparece, já não tem mais nada. Então, aquele diagnosticado com a lepra pedia para encontrar-se com o sacerdote e mostrar, porque já não tinha mais aquilo que serviu para dar o diagnóstico da lepra. Então ele apresentava ao seu sacerdote. A entrada na cidade era complicada, as pessoas gritavam, leproso, leproso, leproso. Todo mundo se guardava em casa com medo do contágio. Então o leproso, ou o ex-leproso, apresentava, não tenho mais a mancha. O sacerdote dizia, é verdade, não tem mais a mancha, está curado, pode voltar para casa. Então o sacerdote era quem dava o diagnóstico de lepra, e o sacerdote dava o diagnóstico de cura. Quando eles gritam para Jesus, Jesus, mestre, tem misericórdia de nós, Jesus, Jesus. O que Jesus fala para eles? Vão e se apresentem aos sacerdotes. Apresentar-se ao sacerdote era porque o sacerdote ia dar o diagnóstico de cura. Quando Jesus disse, vão e apresentem-se aos sacerdotes, eles estavam curados? Não. Quando eles foram curados? No caminho. Eu não sei quanto eles andaram, mas entendo que foi uma boa distância. A distância foi significativa porque 9 não quiseram voltar. Ficaram tão empolgados com a cura que foram correndo para voltar para casa, para voltar para a cidade. Mas um teve uma reação diferente. Ele volta. Mas esta cura, então, acontece no caminho, acontece no processo. Eles estavam andando ainda leprosos. Se a doença tivesse tomado eles na essência, sabe o que eles diriam? Jesus, vamos fazer o quê lá com os sacerdotes? Vamos perder tempo. Aqui, olha a nossa situação. Lepra, lepra, lepra para todo lado, fazer o que lá? Não temos nada para fazer. Mas eles resolveram obedecer. Então, a fé de buscar ajuda e a obediência resultou na cura, porque no caminho eles foram curados.
Isto deixa claro para mim que com Deus não é ver para crer, é crer para ver. Então não é ele faz para eu acreditar. Não, primeiro você acredita, depois ele faz. E sempre foi assim. Deus sempre espera a primeira reação do ser humano e ele age por trás. Lembra de Moisés? Montanha do lado, montanha do outro, mar vermelho na frente, exército de Faraó atrás. E o que Deus falou para Moisés? Marche. O mar estava aberto? Não, mar fechado. Moisés poderia ter dito, Senhor, marchar para fazer o quê? Para morrer afogado no mar? Abre o mar e eu marcho. Não, marcha. E quando marcha, o mar abre. E quando os leprosos vão, a cura veio. Tem gente que está na sua inércia, esperando a manifestação do poder de Deus para crer. Lamento lhe dizer. O poder de Deus se manifesta para quem está em movimento. O poder de Deus se manifesta para aquele que crê. Creia e verás. Agora, não fique esperando ver para crer. Não fique esperando a demonstração do poder de Deus para então desenvolver a sua fé. Porque se assim fosse com os leprosos, eles permaneceriam leprosos. Eles tiveram que obedecer. A cura, então, foi fé e obediência. Terceira lição. Cuide com o que será de você depois do milagre. Vou repetir. Cuide com o que será de você depois do milagre. Porque estes homens, leprosos, obedeceram. Curados, ingratos. Leprosos estavam unidos e procuraram em Jesus possibilidade. Curado, cada um resolveu seguir o seu caminho. Voltar para quê? Está muito longe. Já andamos muito. Deixa Jesus para lá. Ele já resolveu o nosso problema. O nosso problema era a lepra. Agora eu já não tenho mais lepra. E se eu já não tenho mais lepra, é Jesus que fique para lá. Ou seja, quem você se torna depois do milagre de Deus é a grande questão. O que é que vai nascer em você depois do milagre? Quantas vezes eu já presenciei famílias que chegavam na igreja totalmente destruídas. Casamento na beira do divórcio, filhos rebeldes, problema financeiro, problema de relacionamento, problema familiar. Tudo que olhava tinha problema. Não tinha uma área que não tinha problema. Aí essa família começa a buscar a Deus. É a saída que eles têm. É o caminho que é provável, é possível. E Deus então vai atuando, vai agindo, vai mudando, o casamento vai melhorando, o marido entende a esposa entende o marido, os filhos deixam de ser rebeldes, aquele lar vai entrando numa harmonia que não tinha, vai se estabelecendo, vai se estabilizando, vai melhorando, melhorando, e quando tudo fica bom, aí sabe o que essa família faz? Sai da igreja. Abandona Jesus. Aí eu lhe pergunto, como é que essa família estava melhor? Cheia de problemas com Deus ou sem problemas fora? Aí a situação difícil, né? E eu tenho que dizer, eles estavam melhor diante do Senhor, cheio de problemas, buscando a Deus, do que sem problemas, virando as costas. Na perspectiva humana, sem problemas, mas na perspectiva divina, cheio de problemas. Então, quem você é depois do milagre? O que é que vai nascer em você depois do milagre? Um ingrato? Aquele que não tem tempo para voltar a Deus? Aquele que
já arrancou de Deus aquilo que queria e a partir de agora eu já não preciso mais dele? Estamos usando a Deus para alcançar os nossos interesses, nossos objetivos e desejos e depois descartamos Deus? Porque foi exatamente o que esses 9 leprosos fizeram, ou melhor, ex-leprosos. Começaram muito bem, começaram com nota 10, começaram enxergando possibilidade em Jesus, começaram entendendo que a lepra estava no corpo, mas não estava na alma, não estava no coração, não estava na essência. Jesus manda, eles não questionaram, eles foram ainda doentes, obedeceram, tiveram fé, curados no caminho. Agora nasceram os ingratos. Surgiram aqueles que não se dignaram em voltar para falar qualquer coisa com Jesus. Portanto, eu tenho que dizer que esses homens estavam melhores com lepra do que sem lepra. Concordam comigo? Com lepra, nota 10. Sem lepra, nota 0. Com lepra, recorrendo a Deus. Sem lepra, deixa Deus para lá. Por isso eu sempre me pergunto, quem eu vou ser depois da bênção que eu peço a Deus? O que é que vai surgir? Eu vou falar algo para vocês aqui, que a minha esposa já pediu para eu não falar. Mas como ela não está aqui, eu vou falar. Eu vou desobedecer. Eu falei isso uma vez, minha esposa falou assim, isso é muito pesado o que você falou, é muito duro. Mas eu estou convencido disso que eu vou falar para vocês. O que eu tenho a dizer é que, com essa história aqui, para alguns é melhor permanecer doente do que ser curado. Para alguns é melhor permanecer no problema do que ter o problema resolvido. Eu não estou dizendo que é para todos. Estou dizendo que é para alguns. Para os leprosos era melhor continuar leprosos. Porque estavam curados, ingratos e perdidos. Ora, um voltou, e esse que voltou, escutou assim, levante-se e vá. A sua fé fez o quê? Salvou você. Não é curou, é salvou. Porque salvar é muito mais do que curar. Curar é para essa vida. Curar é uma postergação de dias. Agora salvar não. Salvar é selar para sempre. Salvar é estar junto com Deus sem tempo. Por toda a eternidade. Então, mais importante do que cura é salvação. Por isso eu digo, para alguns é melhor permanecer doente. Porque doente está salvo, curado está perdido. Eu sei que isso soa de maneira pesada. Por isso minha esposa pediu para eu não falar mais isso. Eu já falei para Deus que é muito difícil ser Ele. E eu não quero o emprego dele. Não quero o trabalho. Porque tem gente que, se Deus abençoar, estraga. É outra coisa pesada isso aqui, né? Tem gente que, se Deus abençoar, estraga. E como Ele conhece o ser humano, como Ele sabe quem nós somos, tem bênçãos que Ele não vai dar. Eu acho que é algo maravilhoso para a minha vida. E Deus fala assim, Rafael, não é não. Essa bênção que você acha que é boa é a corda que você vai construir a sua forca. E como eu não quero que você vá para a forca, eu não vou te dar a corda. Mas eu posso achar que essa corda não é para construir forca. A corda é para outra coisa. Mas Deus está vendo lá no futuro e fala assim, isso aqui não é para isso hoje, mas amanhã vai ser.
Então, como amanhã vai ser algo ruim para você, hoje é não. Hoje não recebe. E eu confesso a vocês que eu fico um pouco assustado com algumas coisas. Eu postei um vídeo esses dias no Instagram e o vídeo está dando uma polêmica enorme entre as pessoas. Já passou de 600 mil visualizações e não para, e os comentários são de todos os lados. E a grande questão que está lá é que as pessoas não conseguem entender que mesmo eu tendo Deus na minha vida, eu vou passar por problemas. Elas evocam promessas bíblicas tiradas fora do contexto, dizendo que o Salmo 91 diz que eu não vou ter problema, que textos falam de proteção, que Deus vai estar conosco, então eu não deveria passar por problemas. A presença de Deus em minha vida é isenção de dor. Só que isso não aparece na Bíblia. Não tem isenção de dor, porque a dor muitas vezes é uma escola de Deus para tocar a minha vida. E nós estamos vendo aqui. Ele está mostrando para nós nessa história. Jesus fez a cura que fez, deixou os leprosos irem da forma como foram, um voltou para nos ensinar. É pedagógico isso aqui. Você quer ser curado da lepra? Ah, eu quero ser curado da lepra. E o que vai ser depois da lepra? Quem é você depois da cura? O que é que surge? Quem é que nasce depois? Como é que você vai sair do lado de lá? Então, como Deus nos conhece, há momentos que Ele não faz. E por isso Ele não abençoa algumas pessoas para não estragar. Porque se abençoa, estraga. Tem gente que vai ter que viver com espinho na carne. E foi assim que aconteceu com Paulo. Eu já falei para vocês que, para mim, depois de Jesus, é Paulo. É o meu personagem bíblico preferido, é para mim aquele que fez mais pelo cristianismo, aquele que foi mais longe. E Paulo conta que recebeu um espinho na carne. E Deus falou assim: Paulo, o espinho vai te acompanhar para você não se orgulhar. E Paulo orou para Deus tirar o espinho na carne, e a resposta de Deus foi assim: não, Paulo, a minha graça te basta, o espinho fica. Deus sabia que se tirasse o espinho de Paulo, estragava Paulo. Então há algumas ações que Deus faz e que a gente não entende, mas Deus sabe por que faz. E por isso muitas coisas que nós pedimos a Ele, Ele não vai fazer, porque não é bom para você. Não sou eu que digo para Deus o que é bom para mim. Quando eu me submeto a Ele, Ele vai dizer o que é bom para mim. Como posso eu dizer para Deus o que é melhor para a minha vida? Não cabe a mim. Não compete na minha posição assumir o papel de Deus. Porque eu sou o meu pior inimigo. E como Deus nos conhece, Ele sabe como nos trata. Eu digo que nós somos o nosso pior inimigo, porque a gente tem um inimigo chamado diabo. E ele trabalha e luta contra nós. Mas eu preciso admitir que tem dias que o diabo não faz nada e eu faço tudo. Concordam comigo? Tem dia que o diabo senta na cadeira e fala assim: lá vai Rafael de novo. Vai. Hoje não precisei fazer nada. Foi sozinho. Planejou, arranjou, preparou e pegou. Foi você que fez tudo. Você organizou tudo. Quem está lá no adultério? Está no adultério. Mente para a esposa, mente para os filhos, marca o horário com a amante, vai para cá, vai para lá. É o diabo que está fazendo isso aí? É o diabo que está ligando para a esposa para mentir, para inventar história, desculpa esfarrapada? Não, é você que está fazendo. Então você é o seu pior inimigo, ainda que o diabo esteja incitando você para o erro, mas nós somos terríveis. E por causa disso, há momentos que Deus não vai dar a bênção. E quando Deus não dá a bênção, nós não devemos ter crises. Porque leprosos estavam salvos.
fé, confiança, esperança, oportunidade, buscando Deus. Curados, perdidos. Só um salvo. Ainda Jesus fez assim, só voltou o samaritano? Samaritano era aquele que os judeus consideravam a pior raça possível. Era tão grave que se um judeu estivesse comendo a comida e a sombra de um samaritano passasse sobre o prato, ele virava o prato para baixo. Ele não comia mais, porque a sombra do samaritano passou pela comida. Não teve nem toque. Só a sombra já era uma maldição. E quem é que volta? É o samaritano. O samaritano. O estrangeiro. Os outros não eram, né? Os outros eram da casa. Aí Jesus diz, só o estrangeiro que voltou? Os outros que eram da casa que foram? E aquele homem diz, Senhor, só eu voltei mesmo. Os outros quiseram ir para casa. Então tá bom, você que voltou, está salvo. Para você que voltou, salvação. Para os outros, cura, ingratidão e perdição. Para você, cura, gratidão e salvação. Essa história me fala tanto. Essa história me diz tanto. Sabe qual é a minha oração para Deus? A minha oração para Ele não é que Ele tire a lepra de mim. A minha oração é que Ele faça a vontade dEle. Se eu preciso ficar com a lepra para ser salvo, eu vou encarar a lepra. Não tem problema. Deus vai me dar forças para encarar a lepra. O que for preciso encarar para me salvar, eu vou encarar. Porque é melhor leproso salvo do que curado perdido. Concordam comigo? Por isso, quando a gente volta os olhos para Deus, a gente precisa, de qualquer maneira, deixar Deus ser Deus. Deixar que Ele faça aquilo que tem que ser feito. Porque eu tenho certeza que Ele tem uma bênção especial para aqueles que permanecem ao lado dEle. E eu não tenho ainda todas as explicações para isso. Mas eu tenho pensado muito nisso, viu, pastor Wilson? Eu tenho pensado na bênção da permanência. Nós frisamos muitas histórias de pessoas que estavam, saíram e depois voltaram. E nós gostamos dessa história. Nós recebemos todo mundo de volta, é o filho pródigo. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês, eu tenho percebido que Deus tem uma bênção especial para aqueles que permanecem. Para aqueles que a despeito da lepra continuam. Para aquele que a despeito das dificuldades não titubeiam. Seguram nas mãos de Deus e avançam. Vamos orar? Pai, obrigado pela mensagem da Tua palavra, pelo Teu Espírito que nos guia, nos conduz de maneira tão especial. Nós nos aprofundamos na Tua revelação para entender aquilo que o Senhor tem para nós. Não sabemos ainda aquilo que virá, mas queremos encarar tudo com a certeza de que a Tua boa mão nos conduz e nos levará em segurança até a eternidade. O que nós queremos hoje, Pai, não é cura. O que nós queremos hoje é salvação. O que nós queremos hoje é eternidade. Por isso, nos dê o privilégio de um dia estar contigo. Por isso oramos no nome de Jesus. Amém.